Senhor, nesta noite, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja. E por isso, Senhor, nós aqui reunidos, a partir desse instante, nos reunindo, queremos nos agradecer o dom da vida e esta oportunidade que dás a todos nós, juntos, de podermos aprender um pouco mais com o Evangelho, com Joana de Ângeles, para nosso próprio bem, para o bem de nossa vida, de nossa caminhada. Por isso nós vos agradecemos, a vós, querido Mestre Jesus, que está sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. E assim, agradecendo o nosso Pai, também vamos dando boa noite para vocês, agradecendo a presença de vocês. Com a graça de Deus, podemos estar juntos mais uma vez. E claro, também saudáveis, Por que não? Com saúde, batalhando no dia a dia. E agora, claro, para muitos, momento de descanso um pouco, Relaxar, afinal de contas, começar uma nova semana, depois de um fim de semana de descanso, Muda aquela rotinazinha, mas nada de extraordinário. Então, uma boa noite para todos vocês e que nosso Pai nos abençoe a todos, dando muita paz em nossa noite. E aproveitando a nossa noite, dando boa noite mais uma vez a vocês que estão chegando, hoje nós temos a continuação do Evangelho procurando então orientar e explicar o Pai Nosso. E hoje vamos falar especificamente de um item do Pai Nosso, que é exatamente dai o pão nosso. Nós falamos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia é o assunto de hoje. Dai-nos o pão nosso. E nesse pão nosso de cada dia, nós vamos então ver e falar um pouquinho, ver aquilo que o Evangelho coloca então para todos nós. Mas nós temos também a continuação do livro de Joana de Ângeles, Constelação Familiar, que nós começamos ontem, no seu primeiro item, e vai então falar da família. E hoje continuamos. E aqui está Joana de Ângeles, no seu início, e fala para nós o seguinte: no lar desenvolve-se a afetividade, o respeito pelos direitos alheios, despertamentos para os próprios direitos, sem as extravagâncias, nem os absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui. Continuando então o assunto de ontem, falando a respeito de família, E nós temos também aqui hoje aniversariantes. Ângela Catarina, que é aqui de Americana, Anderson Freitas, que é de Sumaré, Célia Vita, que é de Campo Grande, está aqui em São Paulo, coloquei, mas não é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Michele da Silva, Florianópolis, Santa Catarina, e a Paula Silvano, também de Florianópolis, Santa Catarina. Para todas vocês, também hoje só mulheres, olha a coincidência, apesar do, que o Anderson aqui, que está no meio aqui das mulheres. Para todos vocês, nossos cumprimentos, bênçãos e bênçãos em seus dias, e que Deus abençoe muito vocês que a gente cita aqui também, todos os aniversariantes particulares, seus amigos, familiares, pessoal do Facebook, todo mundo. Voltamos a falar no momento da prece, falar então aos nossos aniversariantes, nossos amigos. Aqui temos agora vocês que já deixam seu boa noite, já deixaram, já estão aqui com seu boa noite no nosso chat. Vamos lá, o Edmar José Bueno iniciou hoje então o boa noite de vocês, do pessoal.
Então, boa noite para você, Edmar, também para o Roma de Magalhães, que está conosco, a Cacilda Cassiano, Carlos Santana, Bárbara Santana Néria, Sônia Martins, a Débora Galhano, Fernandes Viana, Toninha Pericinoto, psicanalista, Helena Lima, também José Albirajara Gonçalves da Silva, a Judélia Lima, Rita de Cássia dos Santos, boa noite com paz, José Albirajara desejando bom trabalho, uma boa semana para todos, né? E bom, também o Robinson Duarte Couto conosco, desejando aqui o seu boa noite. Então, boa noite simpático aí de todos vocês. Pessoal que já deixou like, muitos de vocês, claro. Bárbara Santana Nery, Eliana Toss, Rita de Cássia dos Santos, Márcia Miranda, Judélia Lima, Ivoneide Abreu, Helena Lima, Paulo Irã Pereira Dourado, Toninha Pericinoto, psicanalista, Sônia Martins, José Albirajara Gonçalves da Silva, Cássio Santana, Barça Assis, Cacilda Cassiano, Roma de Magalhães, também o nosso prezado Edmar José Bueno, também conosco a Josilda, a Josilda Rampazzo e também Bárbara Nery deixando o seu like. Então, para todos vocês, like ou boa noite, nosso boa noite, sejam todos bem-vindos, né, com a graça de Deus juntos e saúde para todos nós, saúde para todos vocês. Vamos então ver o que o Evangelho nos fala? Não é um pouquinho, não é exatamente curto, tá? Mas é o que significa quando nós falamos, né? Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que significa falar o pão nosso de cada dia dai-nos hoje? Vai cair do céu, né? O maná, como na questão bíblica? Claro que não. Vamos ver então o que quer dizer quando nós falamos pão nosso de cada dia dai-nos hoje, nossas responsabilidades. Vamos lá. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes, tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de obter tudo sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua improvidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Esses são os artífices de seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal, a fim de não lhe perder o fruto. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós os aceitaremos como uma justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente, porque sois justo. Sabemos que não apenas imerecidas,
e que não punis jamais sem causa. Preservai-nos, ó meu Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se ouvidam a lei de caridade e de amor ao próximo, que lhes ensinastes. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que vos aprouve dar-nos, que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal, e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Está aí, meus amigos, Pai Nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia. E como foi dito, quando falamos, dai-nos o pão de cada dia, estamos falando de quê? Do nosso trabalho, do nosso esforço, porque desde o princípio dos tempos, nosso, da humanidade, não dos animais em geral, foi dado a nós esta inteligência para trabalharmos, para construirmos, e tudo que nós vemos hoje, tudo que nós vemos, seja pelos nossos olhos no lugar em que estamos, seja pelos aparelhos de mídia que pegam o mundo em qualquer lugar, até mesmo o espaço, pelos telescópios, tudo isso é obra de nosso Pai, e nós estamos aqui pela inteligência que nos foi dada para trabalharmos. Trabalharmos, sim, tirar o nosso próprio sustento. Não somos como os pássaros do céu, que comem aquilo que a natureza lhes dá, porque assim eles são livres e fazem o que lhes é necessário fazer. Não somos como os lírios do campo, que vestem aquela beleza, aquela majestade como qualquer flor que deslumbra o nosso olhar e tranquiliza a nossa mente com seus aromas. Não somos. Temos que trabalhar para ter o que vestir. Temos que trabalhar para ter nossos produtos de higiene, nossos perfumes, que tais, tudo isso. Quando ele fala, dai-nos o pão, o Pai Nosso fala, dai-nos o pão de cada dia, é que seja ele o fruto do nosso trabalho, não da nossa indolência, não da nossa ociosidade, não de ficar esperando que tudo caia do céu, ou que fulano, ciclano fique sempre me ajudando, e eu não me esforço para ter o meu modo de viver dignamente, viver com aquilo que é fruto do meu trabalho. Então, quando se fala, dai-nos o pão nosso de cada dia, não é em maneira alguma de ficar esperando que caia tudo no colo, que não cai. Mas sim, que seja fruto do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, daquilo sim que nós estamos aqui e que viemos assim fazer. Até o pão nosso de cada dia parecer mais saboroso, claro, temos que estar por dentro e praticando essas orientações evangélicas. Todos nós sabemos, Quer um pão mais agradável do que um bom relacionamento dentro de casa, com seus pais, com seus filhos, com seus sogros, com seus netos, entre vocês, casal, entre vocês, filhos, entre todos nós. Este bom relacionamento é um pão sagrado que nós comemos e que serve muito à nossa evolução, porque conseguimos superar as dificuldades que existem dentro do próprio lar e que nós vamos ver já com relação ao que nós estamos falando então com Joana de Ângeles através da família. Para que fique bem claro, falar dai-nos o pão nosso de cada dia não é esperar que caia o maná do céu, não vai cair. Do céu cai sim a chuva, que vai molhar o solo, que vai fazer com que as plantas se reproduzam, se desenvolvam, deem o fruto para que nós possamos nos alimentar, mas que nós vamos também pegar a charrua, vamos arar o chão, vamos plantar, vamos cuidar, e tudo é trabalho. É o que nosso Pai espera de cada um de nós e que não tem como nós nos furtarmos disso. Responsabilidade, fé no Criador
e sempre em frente. No bom caminho, no caminho do bem, observando, claro, as leis, né, orientações, as divinas leis de nosso Pai. Amanhã nós vamos ver do Pai Nosso, vamos ver o item seguinte, o item número 5. Perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Aí sim que eu quero ver. Não é? É para amanhã o assunto e nós vamos ver então com muito cuidado, com muita atenção. E assim vamos aqui, mais alguns de vocês que assim deram o seu simpático boa noite. E aqui a Margarete Lemos, Eloá Romanato, Claudemir Ruiz, Olga Fagundes, Ângela Aparecida de Jesus, muito boa noite. Janaína Cias, né? E em Deus somos todos iguais, somos mesmo. E neles podemos viver a harmonia da verdadeira paz todos os dias. Com certeza, Janaína, e segue a bela mensagem, todos aí, vamos ler. Cecília Tiliac, agradeço de oração por Marcos Paiva, ele está bem, voltando para o trabalho, que maravilha, Deus abençoe então. Marcos Paiva, ele tenha uma longa jornada ainda, firme e forte, com muita saúde, mas claro, sempre sob as bênçãos de nosso Pai e ele fazendo o melhor como é o dever de todos nós, né, Cecília? Grande abraço. Leni Souza também aqui conosco, dando boa noite a Márcia Siqueira. Vana Santa Rosa do Espírito Santo, Alzira Crepaldi, Lúcia Guzmão, né? Robinson Duarte Couto e todos vocês mais, também mais um pessoal simpático, amigo aqui do like. Pessoal que deixa aqui o seu like simpático. Lúcia Guzmão, Alzira Crepaldi, Márcia Siqueira, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Leni Souza, Janaína Cias Ferreira, Ângela Aparecida de Jesus, Claudemir Ruiz, Gislane Souza, Margarete Lemos, Robson Duarte Couto, Santiago. Boa noite, bem-vindos a todos vocês, agradecemos, né, como sempre aqui, a presença de vocês, seja deixando o seu boa noite, simpático, bonito, né, gostoso no chat também, ou boa noite aqui através do like, compartilhando, enfim, a presença de vocês é fundamental para todos nós. Assim, meus amigos queridos, vamos ver agora Joana de Ângeles, né? Aqui também temos o Santiago, desejando uma belíssima noite a todos. O Viane Leal também, boa noite, pedindo orações para a família, como sempre, estamos sempre orando. E vamos ver a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, então, nós começamos a ver o livro Flora, Constelação Familiar, então que fala sobre família, é sempre bom, importante, para nós ouvirmos alguma coisa a mais da família, procurando então essas explicações que Joana sempre nos traz, e explicações bem claras, né, sobre nossa responsabilidade, especialmente familiar. Todos nós temos família, não tem como não ter a família. Vamos ver na continuação, então, de ontem, o que ela diz. No lar, desenvolvem-se a afetividade, o respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos, sem as extravagâncias nem os absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui. Então, claro, está aí bem claro. No lar, aquele lar bem construído, né? Vai, claro, se desenvolver afetividade, respeito pelos direitos alheios e também vai despertar para os próprios direitos de cada um de nós, e dando mérito a quem realmente o tem, a quem realmente o merece. Continua Joana. Esse agrupamento familiar, no entanto, não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Então, não é mais das vezes que aquele olhar, né, como se fala romanticamente, aquele olhar, na época da música lá do Paulo Ricardo, aquele olhar 43 que vai despertar aquela paixão naquele momento e pronto, estão comprometidos para o resto da vida. Acontece muito, mas não é necessariamente assim que vai se processar a questão da união entre as pessoas, né? Como diz aqui Joana de Ângeles, não é um resultado casual de encontros apressados,
Mas antes sim, no plano espiritual, há todo um processo de trabalho visando a que possa realizar aqui aqueles que vêm e que estão reencarnando e fatalmente vão se reencarnar. Então vão haver situações, como diz aqui, aí são desenhadas as programações entre espíritos comprometidos, que têm compromisso anterior, positivo ou negativo, porque fizeram coisa muito errada e precisam se acertar. Ou porque vêm positivamente também para auxiliar, principalmente auxiliar aqueles que necessitam de uma força na sua dura caminhada aqui. Ou mesmo vem aqueles espíritos já com uma grande sabedoria para auxiliar a própria marcha nossa aqui. Então não é exatamente ao acaso que as pessoas se encontram, se apaixonam, casam, etc. Mas há todo um processo espiritual muito grande envolvido em tudo isso. Continua. Analisando-se, portanto, as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do compromisso que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros transatos anteriores, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então há muitos, imensos casos desses que vêm para exatamente fazer isso que aqui foi dito, de erros anteriores, situações ruins anteriores entre esses espíritos e que agora precisam se reajustar e vêm então ao mundo físico para trabalhar isso, para fazer esse reajuste tão necessário e que é aqui tolerância e perdão, tolerância e perdão. Sem tolerância não se perdoa nada. Então, tolerância e perdão para que possa haver o reajuste entre eles. E aí esse reajuste vai propiciar esta evolução intelecto-moral. Intelecto da parte da inteligência e moral na questão das atitudes que cada um faz. Então, quando existe esse compromisso, quando existe esse acerto, quando ambos conseguem superar suas dificuldades e se reajustarem, tudo vai transcorrer de uma maneira muito melhor, de forma que intelectualmente vai se desenvolver melhor, moralmente então nem se fala. Então é essa grande responsabilidade desses espíritos que estão dentro da família e que muitas vezes começam não se dando, mas o trabalho diário, como se diz, de tolerância e perdão, vai facilitar esse reajuste. Continua. Nada obstante, quando ocorre a reencarnação, em face dos impulsos ancestrais que predominam em sua natureza animal, enquanto aguarda aquele espírito com o qual deverá edificar a família, compromete-se por precipitação e indisciplina moral com o primeiro ser que defronta e nele desperta os impulsos que favorecem as sensações fortes, terminando em lamentável fracasso. E ocorre muito de todos aquele trabalho espiritual que é feito antes da encarnação, propiciando o melhor ambiente para que possa haver o devido reajuste, não consigam fazer. Porque como diz aqui, não obstante quando ocorre a reencarnação em face dos impulsos ancestrais que predominam em sua natureza animal. Nós temos nossos impulsos ancestrais, né? Nós temos, e nós somos, claro, animais evoluídos, mas nós somos animais. E muitas vezes buscamos esses instintos nossos que estão adormecidos. Então, muitos que vêm e têm aquele determinado tempo para se reencontrar, formar a família, etc., muitas vezes não conseguem porque se rende a esse instinto animal, questão também da moral ainda não equilibrada e isso vai atrapalhar todo aquele trabalho reencarnatório. E aí a situação fica difícil de ser ajustado àquilo que foi acertado no plano espiritual. Porque nós ainda estamos muito presos na matéria e os nossos sentimentos, né, esses nossos sentidos animais, etc., ainda prevalecem muito sobre nossa própria racionalidade. Esses instintos impulsivos, esse tipo de coisa, então, e fala muito ainda. Vamos lá.
Enquanto a sociedade em geral permanecer guindada aos interesses imediatistas, especialmente no que diz respeito às sensações, né? A afetividade expressando-se através dos impulsos mal conduzidos, os resultados das uniões sexuais serão sempre frustrantes e amargos. Por quê? Porque se deixou levar pelos seus impulsos, né? Seus impulsos animais, questão da sexualidade, mais a sexualidade, a sensualidade, né? Sexualidade todos nós temos, mas essa sensualidade que excita por demais e muitas vezes é particular a cada um de nós. Então isso faz com que muitas vezes aqueles compromissos ajustados no plano espiritual não aconteçam aqui. E aí é que se diz, né? E aí nós somos muito imediatistas, parece que tudo tem que ser para ontem cada vez mais. E a Joana fala, isso daí especialmente no respeito às sensações, à afetividade, através desses impulsos mal conduzidos, essas uniões serão sempre tanto quanto frustrantes e amargas. Porque vamos dizer que não ocorre a união das pessoas por uma questão de afetividade, mas mais por uma questão de sexualidade, de sensualidade. Né? E isso daí, as pessoas quando são muito conduzidas por isso, fatalmente se deixam levar por outras e várias situações que aparecem no decorrer da vida, e essas uniões são muito frustrantes, e realmente são. Em razão dessa falsa necessidade de atendimento das funções genésicas, os espíritos desviam-se dos caminhos anteriormente traçados, conduzidos pelos costumes, pela permissividade exagerada, transitando em agonia, buscando, mesmo sem saber o que desejam. Então, quando se deixa levar pela sensualidade, simplesmente por aquela questão de atração sexual, o sexo pelo sexo, esse tipo de coisa que todos nós conhecemos, sabemos que existem, realmente, finalmente, vamos dizer, nunca vai ser o adequado, nunca vai ser bom. Até porque isso geralmente vai causar uma insatisfação muito grande dessas próprias pessoas que assim se deixam conduzir. Então, racionalidade, a questão da moralidade, a questão do bom senso, sempre cabe em qualquer situação. E encerrando hoje, Joana diz, não poucas vezes, como decorrência dessa insânia, dessa loucura, né? Ao reencontrar o espírito afim, aquele com o qual houver assumido o compromisso de união para a edificação da família, as possibilidades já não são favoráveis, o que transforma em maior desconforto, dando lugar a conflitos tormentosos de efeitos deploráveis. Então, quando nos deixamos levar e fazemos, né, dessas sensações, isso tudo, aquela pedra angular da nossa existência, onde a sensualidade, a questão do sexo é mais importante do que se relacionar e procurar construir algo, aquilo até que foi, né, acertado no plano espiritual, mas que por um ou por outro, ou por ambos, pela maneira como viveram, no ambiente que viveram, acabaram se perdendo, mesmo que se encontrem depois e que haja aquela conexão, a maneira de vida que cada um levou acaba causando um problema muito sério de relacionamento, e aí, como diz aqui Joana, dá lugar a conflitos tormentosos de afeitos deploráveis. Então, infelizmente, vai tender, como a gente bem sabe, a não dar certo. Pode-se tentar, e a gente conhece muitos e muitos casos, tenta uma vez, vai, desfaz, e assim vai continuando. Portanto, meus amigos, o que nós vemos hoje que Joana falou para nós a respeito da questão familiar? Desse esse princípio, daquilo que é, inclusive, acertado no plano espiritual, quando nós estamos para vir e vamos ter uma programação a ser realizada aqui. E lá são reunidas as partes e colocados da necessidade, uma questão mais das vezes de necessidade, mas quando encarna o meio, situações, o instinto animal, aquele negócio, tá, essa animalidade que ainda existe em nós, a questão da sensualidade, se não tiver aquele que aí vem uma capacidade moral adequada, né, ou um pouco melhor, fatalmente acaba sucumbindo, e quando encontrar um ou outro, aquele que necessitaria para assim trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, a situação pode estar já muito comprometida.
Então, é um alerta que a gente sempre faz para tomar cuidado, refletir muito com aquilo que se faz, e especialmente na orientação, né? Orientação para as crianças, orientação para os adolescentes, orientação para aqueles que estão aí iniciando a vida, onde tudo parece extremamente fácil. E hoje, pela maneira que nós vivemos, com tanta tecnologia e facilidades, pode acabar se tornando. Então, aí os cuidados, né, familiares precisam ser realmente reforçados, tá bom? É isso que Joana trouxe para nós hoje. Amanhã vamos então continuar. E assim, vamos fazer aqui nossa oração, né? Oração com a graça de Deus. Orar por esses nossos irmãos que precisam, pelos mais diferentes motivos, grande parte deles, claro, por Covid, muitos com a graça de Deus se recuperando, já voltando, estando bem, voltando ao trabalho, é um motivo de muita alegria para nós, porque também todos eles perseveraram, com toda certeza, oraram, pediram a Deus um fortalecimento, e aí estão sendo contemplados, prosseguindo na jornada, procurando esse progresso intelectual, progresso moral, que todos nós procuramos então. Então vão pensando também aí nos seus entes queridos, nos seus amigos, todos que necessitam, porque ninguém é não necessitado, vamos dizer assim, em um grau maior ou menor, mas todos nós precisamos sempre das bênçãos do papai. Vamos aqui orar então. Alcina Branco Poleto, Alexandre de Bastos Moreira, Alfredo Encione Neto, Aline Cristina Franzato, Aline Priscila de Camargo, Amanda Leão Poloni, Ana Baricada, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Beatriz Pávara, Camila Romanato Cabfel, Carlos Gonçalves Oliveira, Cláudio Félix Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constâncio, Elisete Bertolo, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, família Castellanelli, Ojaques, Regiane, Fernanda, Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanferla, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Fernando Henrique de Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Helena Lourdes Lázaro Silveira, Joana Adelino da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto da Silva da Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Marberg, Lino Marques Gonçalves, Lisete Pascoal Docoleto, Luiz Rocha, Luiz Tunucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Marcos Paiva, que já está bem, não é? Margarida Cândido, Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Soto Butião, Maria da Glória Galhano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silvia Guizé Leal, Mariana Jacinto, Marina Vec Cardoso, Mara Aparecida Gasparini, Melissa Esferra, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolucci, Mônica Baricada, Nayara Baricada, Neide Moscatelli, Neucimar Flora de Brito, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renata Marques da Silva, Risorário Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovarine Colucci, Sebastião Deutrudes da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Andrilho Santa Rosa, Solange Cocó, Sônia Martins, Tereza Amarante Constâncio, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odir Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Tiliac, Givaldo Dias de Lima. Orando a todos eles, vamos também acrescentando todos aqueles que estão em nossos pensamentos e que necessitam das bênçãos, né, de nosso Pai para seu fortalecimento, prosseguimento da jornada e também por todos nós. Vamos então, meus queridos irmãos, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos nesse início então tranquilizar esse mesmo pensamento, corpo e alma, para nós tranquilos levar nossos agradecimentos. Vamos lá? Sexual
Pai nosso, querido Pai, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, nosso Pai que está ao nosso lado, está em nós, em nossa própria consciência, Senhor, Criador do universo, todos os sóis, todas as estrelas, todo o firmamento, Criador de todos nós, nossos espíritos. E por isso, Pai, todos nós aqui reunidos nesse instante, estamos nos agradecendo a graça da vida que nos concedestes, essa sua misericórdia para com todos nós que tanto erramos. Por isso nossos agradecimentos, agradecimentos a vós, também pela presença constante, orientando a todos nós o nosso querido Mestre Jesus. Pai, abençoa sempre todos os seus filhos que hoje estão aniversariando, seus filhos que hoje vêm ao mundo através de seus abençoados pais, seus filhos que já estiveram conosco e que agora se encontram no plano espiritual, prosseguindo sua jornada, nossos entes queridos, familiares, amigos, com quem dividimos tantas coisas boas. Também esteja abençoando, Pai, todos os nossos irmãos que partem hoje para o plano espiritual, pelos mais diferentes motivos. Fortaleça-os sempre, que sejam sempre bem acolhidos como são pela equipe espiritual e que haja seu conforto, Pai, no coração de todos os familiares, daqueles que aqui ficam. Abençoa sempre, sempre, sempre esses que nominamos, esses que estão em nossas mentes, que precisam de vós. Abençoa estes que trabalham na saúde, trabalham por todos nós, por todos os seus filhos, dedicando-se e muitas vezes voltando ao plano espiritual, exatamente pelo seu trabalho dedicado a todos nós. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Pai, por nossas famílias, nós que nos reunimos antes de aqui chegar no plano espiritual, para lutar, para que todas as nossas diferenças se reajustassem, pedimos vossa força, vosso auxílio, para que efetivamente possamos conseguir este objetivo. Pois aqui a encarnação é tão difícil para todos nós. Nós estamos firmes, confiando em suas bênçãos, para que possamos viver firmes, possamos nos ajustar, possamos nos tolerar, com muita tolerância em todos os nossos erros, e possamos nos perdoar uns aos outros e prosseguir firmes. Abençoa, Pai, todos os nossos dias. Abençoa este planeta, abençoa os dirigentes de todas as nações. Abençoa nosso trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa esta água que nós bebemos, para que possamos sempre estar equilibrados, organizados, porque a água é a vida deste planeta. Assim, querido Pai, abençoa nossas casas de oração, onde nos reunimos para vos louvar. E em vos louvando, levamos até vós esta oração que nosso próprio Mestre, querido Jesus, colocou em nossas mãos, colocou em nossos lábios, e que agora junto com ele nós assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. E nós humildemente vos pedimos, Pai, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, esteja sempre conosco, esteja sempre com todos os seus filhos neste mundo. Com todos os seus filhos estejam como estiverem, onde estiverem, neste planeta e em todo o seu universo. E que suas bênçãos estejam sempre protegendo nossos lares, trazendo o amor e a paz a todos quantos em nossos lares, nos lares de todos os seus filhos assim queridos. Abençoa, Pai, abençoa todos os seus filhos que sofrem, abençoa especialmente nesta ocasião tanto sofrimento, tanta dor dos nossos queridos irmãos do Havaí, pelo terremoto, por tanta dificuldade, aos nossos irmãos do Afeganistão que tanto estão sofrendo pela fé cega, por uma situação tão difícil, complicada. Abençoa a todos, Pai.
e que suas bênçãos estejam sempre conosco. Seja em nossos corações seu amor, sua paz, para que nossos corações possam sempre, sempre estar plenos de amor e distribuir onde quer que formos a todos que encontrarmos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Honra e louvor à glória a vós, agora e para todos sempre. E que assim seja, graças a Deus. E abençoados somos porque, claro, todos nós aqui reunidos estamos com saúde, muita saúde, podendo, claro, aqui estar felizes por estarmos reunidos, podemos ter orado a nosso Pai, nosso querido Pai, é tão bom, tão importante, né? Então eu quero aqui, terminando, né, deixar aqui nosso abraço também a mais alguns de vocês que já deixaram aqui seu like, né? Faraíldes da Silva Ferreira, Elizabeth Salles, Maria César Viana, Fábio Fidelis, Pedro, Vanderlei Rodrigues, Janaína Cis Ferreira, minha irmã Tercília Antonella, um beijão para você, viu? Também a Maria Alice dos Santos, Santiago, Robson Duarte Couto, Margarete Leme, Gislane Souza, Vladimir Ruiz, Ângela Maria de Jesus, Lene Souto, um grande abraço para todos vocês, muitos mais de vocês, e para todos vocês que aqui também já deixaram sua gratidão, né? E nós aqui agradecemos sempre a companhia preciosíssima de todos vocês, que traz muita luz, muita força a esse nosso encontro, e essa luz nós distribuímos a todos aqueles que tanto necessitam, pelas emanações radiantes, brilhantes, vibrantes de amor de cada um de nós. Então, para todos vocês, um beijão muito grande, aquele abraço coração a coração, meu e da Célia. Amanhã estaremos de volta com a graça de Deus, a permissão dele, claro. E eu desejo a vocês que a paz do Senhor esteja sempre convosco, a paz do Senhor esteja sempre conosco, como ela está. Distribuam fartamente e assim recebam de volta. Até amanhã, fiquem bem, fiquem em paz, uma bela noite para todos vocês. Tchau, até amanhã.